Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Igreja Luterana de Interlagos. Vamos dar prosseguimento hoje, dia 14 de julho, ao projeto A Bíblia ao longo do ano, com o estudo de Isaías, capítulos 49 a 52. 49 a 52, vamos juntos. Iniciando pelo capítulo 49, onde nós temos como destaques: o servo do Senhor é a luz dos gentios e a restauração de Israel. Vamos ler na sequência os capítulos 49 e também o capítulo 50 e depois trazermos pequenos comentários. A leitura será na Nova Almeida atualizada. Escutem, terras do mar e vocês, povos de longe, prestem atenção. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Ele fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse: você é o meu servo, você é Israel, por meio de quem hei de ser glorificado. Mas eu disse: tenho trabalhado em vão, gastei as minhas forças por nada e à toa. Todavia o meu direito está diante do Senhor, a minha recompensa está diante do meu Deus. Mas agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para trazer Jacó de volta e reunir Israel a ele. Porque sou glorificado diante do Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, ele diz, para você é muito pouco ser o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. O Senhor, o Redentor e Santo de Israel, diz ao que é desprezado, ao que é detestado pelas nações, ao servo dos dominadores: os reis o verão e se levantarão, os príncipes se inclinarão diante de você, por amor do Senhor que é fiel, e do Santo de Israel que o escolheu. É claro que no primeiro momento estas palavras parecem se referir a Isaías, que não deixa de ser um servo do Senhor que procura levar a salvação de Deus àqueles que estão perdidos. Mas o principal cumprimento destas palavras está no servo do Senhor. A restauração de Israel é o próximo tópico. Assim diz o Senhor: no tempo aceitável eu escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eu o guardarei, eu farei mediador da aliança com o povo, para restaurar a terra e repartir as propriedades devastadas. Para dizer aos presos: saiam da prisão, e aos que estão em trevas: venham para fora. Eles pastarão ao longo dos caminhos, e em todos os montes desertos terão seu pasto. Não terão fome nem sede. O calor forte e o sol não os afligirão, porque o que se compadece deles os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas estradas serão levantadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles virão do norte e do ocidente. Outros virão da terra de Sinim. Alegrem-se, ó céus, exulte, ó terra, e vocês, montes, cantem de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadece dos seus aflitos. Mas Sião diz: o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. As suas muralhas estão continuamente diante de mim. Os seus filhos virão depressa, enquanto os que a destruíram e devastaram se afastam de você. Levante os olhos ao redor e veja. Todos se reúnem e vêm até você. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor,
De todos eles você se vestirá como de um enfeite, e deles se cingirá como noiva. Pois quanto aos seus lugares desertos e devastados, e a sua terra destruída, agora você, ó Sião, certamente será pequena demais para os moradores, e os que a devoravam estarão bem longe. Os filhos que nasceram nos seus dias de luto dirão a você: este lugar é pequeno demais para nós, dê-nos mais espaço para morar. Então você pensará assim: quem me gerou estes filhos? Pois eu era uma mulher sem filhos e estéril, em exílio e abandonada. Quem criou esses filhos para mim? Fui deixada sozinha, e estes onde estavam? Assim diz o Senhor Deus: eis que acenarei para as nações e diante dos povos levantarei a minha bandeira. Eles trarão nos braços os seus filhos, ó Sião, e as suas filhas serão levadas sobre os ombros. Reis serão os guardiões deles, e rainhas serão as suas babás. Eles se inclinarão diante de você com o rosto em terra, e lamberão o pó dos seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor, e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Será que alguém pode tirar o despojo de um valente? Será que os presos podem fugir do tirano? Mas assim diz o Senhor: certamente os presos serão tirados do valente, e o despojo do tirano será resgatado, porque eu lutarei contra os que lutam contra você, e salvarei os seus filhos. Farei com que os seus opressores comam a sua própria carne, e se embriaguem com seu próprio sangue, como se fosse vinho novo. Então toda a humanidade saberá que eu sou o Senhor, o seu Salvador e o seu Redentor, o poderoso de Jacó. E assim nós percebemos nestas palavras a restauração de Israel, que não somente é o povo de Israel, como também aqueles que são escolhidos por Deus para serem seus filhos, a saber, todos aqueles que creem em Cristo. Na sequência temos o capítulo 50, com a continuação ainda da restauração de Israel, e depois, a partir do versículo 4, o sofrimento e a fidelidade do servo do Senhor. Vamos à leitura. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio que eu entreguei à mãe de vocês e com a qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu os vendi? Eis que vocês foram vendidos por causa das suas iniquidades, e a mãe de vocês foi repudiada por causa das transgressões de vocês. Por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando chamei, ninguém respondeu? Será que a minha mão se encolheu tanto que já não pode remir? Ou será que já não há força em mim para livrar? Eis que pela minha repreensão eu seco o mar e transformo os rios em deserto, até que os seus peixes cheirem mal, pois não havendo água morrem de sede. Posso vestir os céus de escuridão e cobri-los com pano de saco. O Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, nem me retraí. Ofereci as costas aos que me batiam e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim. Porque o Senhor Deus me ajuda, por isso não serei humilhado. Por isso fiz o meu rosto como uma pedra, e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem ousará entrar em litígio comigo? Compareçamos juntos diante do juiz. Quem é o meu adversário? Que se aproxime de mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem poderá me condenar? Eis que todos eles envelhecerão como a roupa, a traça os comerá. Quem de vocês teme o Senhor e ouve a voz do seu servo? Aquele que anda em trevas, sem nenhuma luz, confie no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Todos vocês que acendem fogo e se armam com flechas incendiárias, andem entre as labaredas do fogo de vocês e entre as flechas que vocês acenderam. De mim lhes sobrevirá isto, vocês se deitarão em tormentos. Este é o capítulo 50. E assim nós vimos nos capítulos 49 e 50 o fato de que Deus vai ressaltar ao povo: eu não me esquecerei de você.
A segunda parte da sessão dos capítulos 40 a 55 começa com o segundo cântico do servo, lá no capítulo 49, versículos 1 a 6. O servo de Deus, no primeiro momento, parece ser Isaías, num segundo momento, Israel, mas é também alguém que traria Israel de volta. Os temas dominantes do capítulo 49, versículo 8 até o 53 são consolo, compaixão e restauração. No terceiro cântico do servo, a partir do capítulo 50, versículos 4 até o 9, pela primeira vez nós vemos um indício de seu sofrimento e rejeição, lá nos versículos 6 a 7. Mas nada pode desviá-lo de sua missão. Por isso, o servo do Senhor vem e ele sofre, ele vem para sofrer, mas ele é fiel à sua missão, fiel à vontade de Deus e fiel ao objetivo que ele tem de restauração de Israel. Agora nós vamos ao capítulo 51, onde nós temos palavras de conforto para Sião. E depois vamos ler também o capítulo 52, onde nós teremos a salvação de Deus a Jerusalém e o sofrimento e a vitória do servo do Senhor. Vamos ler tudo na sequência. Escutem vocês que procuram a justiça, vocês que buscam o Senhor. Olhem para a rocha da qual vocês foram cortados e para a pedreira de onde foram tirados. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que os deu à luz. Porque Abraão era um só. Quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor terá piedade de Sião, terá piedade de todos os seus lugares desolados. Fará o seu deserto como o Éden, e os seus lugares áridos como o jardim do Senhor. Ali haverá júbilo e alegria, ações de graças e som de música. Preste atenção, meu povo, e escute, minha nação, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Perto está a minha justiça, a minha salvação já aparece, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar se aguardam e no meu braço esperam. Levantem os olhos para os céus e olhem para a terra aqui embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como a roupa. Os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Escutem vocês que conhecem a justiça, vocês, povo em cujo coração está a minha lei. Não temam os insultos dos homens, nem fiquem assustados por causa das suas zombarias, porque as traças os roerão, como fazem com a roupa, e os bichos os comerão, como fazem com a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, braço do Senhor, e arma-te de força. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou Raabe em pedaços e feriu o monstro marinho? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? Não abriste um caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Os resgatados do Senhor voltarão e entrarão em Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Eu sou aquele que os consola. Quem, então, é você, para que tenha medo do homem que é mortal, ou do filho do homem que não passa de erva? Porque você se esquece do Senhor que o criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e todo dia sem cessar teme a fúria do opressor, que se prepara para destruir? Onde está a fúria do opressor? O exilado cativo depressa será libertado. Lá não morrerá, lá não descerá à sepultura. O seu pão não lhe faltará. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas. O meu nome é Senhor dos Exércitos. Confio a você as minhas palavras, e o protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda os céus, firme a terra, e diga a Sião: você é o meu povo. Acorde,
Acorde e levante-se, ó Jerusalém. Você que bebeu da mão do Senhor o cálice da sua ira, você que esgotou o cálice de atordoamento, de todos os filhos que ela teve, nenhum a guiou. De todos os filhos que criou, nenhum a tomou pela mão. Estas duas coisas lhe sobrevieram, mas quem teve compaixão de você? Houve destruição e ruína, fome e espada, mas quem veio consolar você? Os seus filhos desmaiaram, jazem nas esquinas de todas as ruas, como um antílope na rede. Estão cheios da ira do Senhor e da repreensão do seu Deus. Por isso, agora escute isto. Você que está aflita e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o Senhor, seu Deus, que defenderá a causa do seu povo. Eis que eu tiro da sua mão o cálice de atordoamento, o cálice da minha ira. Você nunca mais beberá dele. Eu o porei nas mãos dos que a atormentaram, dos que lhe disseram, abaixe-se para que passemos por cima de você. E você pôs as suas costas como chão e como rua para os que passavam. Capítulo 52, Deus salvará Jerusalém. Acorde, acorde, ó Sião, e revista-se de força. Vista as suas roupas finas, ó Jerusalém, cidade santa, porque os incircuncisos e imundos nunca mais entrarão em você. Levante e sacuda a poeira, ó Jerusalém cativa, livre-se das correntes de seu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Porque assim diz o Senhor, por nada vocês foram vendidos, e sem dinheiro serão resgatados. Porque assim diz o Senhor Deus, o meu povo no princípio desceu ao Egito para nele habitar, e a Assíria sem razão o oprimiu. Agora, que farei eu aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi levado por nada? Os seus opressores dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado todo dia, sem cessar. Por isso, o meu povo saberá o meu nome. Por isso, naquele dia saberá que sou eu quem diz, eis-me aqui. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o seu Deus reina. Eis o grito dos seus atalaias, eles erguem a voz e juntos gritam de alegria, porque com seus próprios olhos veem o retorno do Senhor a Sião. Gritem de alegria e juntas exultem, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, ele remiu Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Fora, fora, saiam de lá, não toquem em coisa impura, saiam do meio dela, purifiquem-se, vocês que levam os utensílios do Senhor, porque vocês não sairão às pressas, nem partirão como quem foge, porque o Senhor irá diante de vocês, e o Deus de Israel será a sua retaguarda. E por último, o sofrimento e a vitória do servo do Senhor, que começa aqui no capítulo 52, versículo 13, e vai até o capítulo 53, versículo 12. Nós vamos ler apenas aqui o que cabe, os versículos 13 a 15 do 52, e amanhã iremos ao 53, capítulo 53. O sofrimento e a vitória do servo do Senhor. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque verão aquilo que não lhes foi anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Comentando então a respeito destes dois últimos capítulos, o 51 e o 52, nós vemos o fim do sofrimento. Deus sempre cumpre as suas promessas, assim como cumpriu sua promessa feita a Abraão e Sara, um casal sem filhos. Ele salvaria o seu povo, e juntamente com ele, todas as nações. Quem faz esta promessa é o Deus Todo-Poderoso, o Criador. A voz do profeta se faz ouvir, nos versículos 9 a 11, do capítulo 51. O tempo terrível de sofrimento passou. Era hora de livrar-se da tristeza e da letargia. E havia boas novas. Deus estava prestes a levar o seu povo de volta
para casa. E assim nós vamos comentar este finalzinho do capítulo 52, junto com o 53, amanhã. E retomando os ensinamentos principais dos capítulos 49, 50, 51 e 52, podemos trazer alguns comentários aqui da Bíblia da Reforma. O Senhor fornece uma descrição adicional do servo salvador, lá no capítulo 49. O servo irá administrar não apenas a espada da lei de Deus, mas também a salvação anunciada a nós por meio do Evangelho. O capítulo 50 fala a respeito do Senhor que constrata a humildade e a obediência do seu servo com a rebeldia de Israel. E nós podemos, querido ouvinte, observar a obediência e o sofrimento do servo que expiaram os nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Por isso, precisamos andar na luz da palavra de Deus e nela nós não seremos envergonhados. No capítulo 51, o Senhor pede que o povo creia em sua salvação e descreve a miséria que é viver sob a sua ira. A impenitência, ou seja, a falta de arrependimento, nos traz uma preguiça espiritual, de modo que não discernimos os propósitos do Senhor à luz da sua palavra. Por isso precisamos despertar e ouvir. O Redentor chama diariamente e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E por fim, no capítulo 52, nós vimos o anúncio final de que os exilados voltarão para casa em segurança para servir ao Senhor. Quando o Senhor nos chama, Ele nos equipa para o serviço. Ele solta as amarras do medo e da dúvida. Os dons e o chamado de Deus serão suficientes para nós, pois Ele nos protegerá. Eu espero que o estudo de hoje tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o Projeto A Bíblia ao longo do ano. E amanhã retornaremos com um dos capítulos mais importantes de Isaías, por isso não perca. Isaías 53, mas não apenas 53, também os capítulos 54, 55 e 56. Até o nosso próximo vídeo.